A maior atualização do iPhone 16 não será os tamanhos maiores, nem o novo sensor da câmera principal do iPhone 16 Pro Max, ou mesmo o novo botão de captura. Na verdade, será o chip A18 Pro. E aqui não estou me referindo apenas à melhoria de desempenho, que aliás é significativa, mas sim a tudo mais que esse chip nos permitirá fazer. Então aí tem 3 áreas de melhoria, que o A18 Pro trará. Aí há a vida útil de bateria e o controle térmico. E enquanto o A17 Pro estava limitado apenas aos iPhones 15 Pro, esse ano será entregue o A18 Pro quanto o A18 padrão nos modelos não Pro do iPhone 16, provavelmente com alguns núcleos aí desativados. E o que significa que todas as melhorias se aplicarão a esses modelos de iPhone 16. Então vamos começar com a IA, que é realmente a maior atualização do iPhone 16 e algo para a qual o chip A18 será extremamente crucial. A Apple já deu indícios de que a IA fará parte do iPhone, e já sabemos que a Apple planeja lançar aí grandes recursos de IA no iOS, como uma versão completamente renovada da Siri, bem como variedades de recursos de IA no dispositivo e aplicativos padrão da Apple. E é claro, para poder alimentar todos esses recursos, a Apple precisa de um processador poderoso, que seria o A18. Agora, com o A17 Pro, a Apple mais do que dobrou o desempenho das suas engines neurais, de 17 trilhões de operações por segundo para 35 no A17 Pro, o que na verdade foi muito mais até mesmo do que os chips M3, cuja engine neural pode fazer até 18 TOPS. E embora seja verdade que medir apenas essa quantidade de operações pode ser enganoso, já que realmente depende do caso de uso. Sabemos que o A17 Pro foi uma grande atualização em relação ao A16 em termos da sua engine neural. E na verdade, se olharmos para o design do chip A17 Pro, podemos ver que uma quantidade significativa de espaço ocupada por essa engine neural, e acho que o que é realmente surpreendente aqui é que a Apple foi capaz de fazer tudo isso com o mesmo número de núcleos para a sua nova engine, que permaneceu a mesma aí desde o iPhone 12, com 16 núcleos, e com o chip A18 a Apple deve estar atualizando significativamente os núcleos de sua nova engine, o que faz pensar que eles podem dobrar de 16 para 32, tornando o chip inteiro ainda maior. E após ouvir isso, você provavelmente tem 2 perguntas, e a número 1, que tipo de recursos IA veremos? E o número 2, o iPhone 15 Pro também receberá esses recursos, considerando que ele também tem uma engine neural muito poderosa? Bom, para responder a primeira pergunta, a Apple tem explorado IA generativa nos dispositivos, então poderíamos ver algumas coisas como transcrições e traduções automáticas de notas de voz, sendo capaz de endireitar e estender imagens e também ser capaz de resumir rapidamente notas, essencialmente o tipo de recursos que já começamos a ver aí em telefones como o Galaxy S24. Agora, o S24 Ultra tem vários recursos de IA muito legais, incluindo coisas como poder traduzir automaticamente conversas em uma chamada telefônica em tempo real. Porém, muitas pessoas ainda não usam a maioria desses recursos, e esta também está restrita aos próprios aplicativos da Samsung. Já no caso da Apple, uso mais aplicativos próprios da Apple, mas mesmo assim ainda prefiro usar lá o Google Fotos em vez do Fotos da Apple, o Google Maps em vez do Maps da Apple, assim como o Notion para todas as minhas notas importantes em vez das notas da Apple. Então, acho que a maioria dos recursos de IA que receberemos, pelo menos os nos dispositivos, serão específicos do aplicativo, em vez de específicos do sistema operacional. Porém, eu tenho quase certeza de que ainda teremos alguns desses recursos que funcionarão praticamente em qualquer lugar. Provavelmente algum tipo de recomendações da Siri, o que nos leva à segunda pergunta. O iPhone 15 Pro também terá alguns desses recursos de IA? E pessoalmente acredito que sim, com certeza terá a capacidade de executar recursos de IA no dispositivo. Afinal, a Apple já está usando IA em muitas áreas do iOS, como organizar automaticamente suas fotos com base em rostos, lugares e muito mais. A Siri já é capaz de dar sugestões com base no uso dos seus aplicativos. Agora, se a Apple realmente dará ao 15 Pro esses recursos de IA ou se decidirá limitá-lo apenas ao iPhone 16 é uma história completamente diferente. Afinal, a Apple já é conhecida por bloquear alguns de seus recursos para os iPhones mais recentes. O iPhone 15, por exemplo, introduziu um novo modo de foto de 24 megapixels, que estava totalmente ausente nos iPhones
14 Pro, apesar de usarem o mesmo chip A16. E em seguida, o modo noturno foi introduzido apenas com os iPhones 11 e apenas no módulo principal. Depois, os iPhones 12 adicionaram a ultra grande angular e depois os 13 adicionaram a telefoto de 2 vezes. O mesmo acontece com a Siri, que foi inicialmente limitada aos iPhones 4S, apesar do iPhone 4 claramente ser capaz de executá-la, como mostrado em vários jailbreaks. E na minha opinião, a Apple com certeza vai limitar alguns recursos de IA apenas para os iPhones 16, para vender mais unidades. Mas acredito que os iPhones 15 Pro ainda receberão alguns recursos de IA. E é mais ou menos o que a Samsung fez com o S24 e o S23, onde o S23 tinha alguns recursos de IA, enquanto o S24 trazem todos eles. Agora, além da IA, a segunda grande atualização do iPhone 16, possibilitada pelo chip A18, será a vida útil de bateria ainda mais aprimorada. Mas antes de falar sobre a bateria, a Apple não trará carregador na caixa e por isso deixo links aqui na descrição de carregadores que eu super recomendo. Eles trazem mais de uma conexão, que significa que dá para carregar além do seu iPhone outros dispositivos ao mesmo tempo. Então, confira aqui na descrição depois que acabar o vídeo. E voltando para a bateria do iPhone, ela teve uma evolução realmente estranha. O iPhone 11 teve uma vida útil de bateria notável. Depois, o iPhone 12 teve uma queda. O iPhone 13 foi um aumento. O iPhone 14 novamente uma queda e o iPhone 15 um outro aumento. Então, temos meio que esse padrão. O que pode parecer que o iPhone 16 será mais uma queda, se olharmos para as telas maiores no modelo Pro e para a engine neural maior também mais potente. Faz sentido que o iPhone 16 consumirá mais energia, mas por várias razões acredito que a bateria do iPhone 16 pode realmente quebrar esse ciclo. E olha só, o chip A18 está previsto para ser fabricado no novo processo de 3 nanômetros da TSMC. Ao contrário do A17 Pro fabricado, essa nova versão é baseada em um novo processo de 3 nanômetros, mas é uma versão refinada que tem entre 30% a 35% menor de consumo de energia. E devo também falar que o N3E será o nó principal de fabricação desse novo modelo, daqui para frente. E o N3B era um que apenas a Apple estava usando, e não só demorava mais para ser produzido e era muito mais caro, mas o N3B nem é compatível com o N3E. Então, o que isso significa é que o A18 precisará ser projetado inteiramente do zero, em vez de ser um A17 Pro modificado, resultando em ganhos ainda maiores aí de eficiência energética. E além disso tudo, sabemos que os iPhones 16 estarão recebendo baterias maiores, como a única exceção sendo o iPhone 16 Plus, que está diminuindo em 8,6%, mas todos os outros iPhones estão aumentando. Combinando a eficiência do chip A18 com as baterias maiores, acredito que pode até haver uma vida útil de bateria melhorada, ou pelo menos a mesma coisa se comparado ao iPhone 15, quando se trata de iPhone 16 e provavelmente não do 16 Plus. E a terceira atualização do chip A18 nos dará um desempenho térmico bem melhorado. Teve muitos relatos, especialmente no lançamento, de que os iPhones 15 Pro superaqueciam tanto que até davam aviso de temperatura durante o carregamento. A Apple diz ter corrigido isso com uma atualização de software, mas mesmo agora, quando você está jogando, o iPhone tende a aquecer um pouco, resultando ali em uma queda de desempenho após longas sessões de jogos. Os fabricantes de Android resolveram isso aí, introduzindo telefones com câmera de vapor, como o OnePlus 12. Isso é uma coisa que a Apple tem evitado há anos. Felizmente, parece que isso aí vai estar mudando com o iPhone 16. Não apenas o chip A18 vai gerar menos calor por uma forma de fabricação, mas a Apple deve também colocar talvez um resfriamento de grafeno no iPhone 16, além de um revestimento metálico na bateria, ambos para ajudar a reduzir as temperaturas internas. Mas agora eu tenho que falar que as câmeras de vapor ainda são consideradas as mais capazes aí de resfriamento do que essas folhas de grafeno, que geralmente são muito finas. Mas ter grafeno será capaz de reduzir a temperatura interna do iPhone sem a necessidade de a Apple redesenhar completamente as partes internas, então certamente será mais eficaz do que o que tem agora, que basicamente não é nada. Então esses são os 3 benefícios do chip A18, mas é claro, também estamos obtendo mais desempenho com ele. Alguns benchmarks vazados que foram postados no Weibo parecem mostrar melhorias significativas em relação ao A17 Pro. A primeira postagem, que já foi apagada, mostrou um desempenho de 22% maior em single core e 28% em multicore mais rápido, enquanto a segunda mostrou um multicore de 19% mais rápida no geral. O A18 Pro está realmente parecendo que vai ser top. E você, o que acha dessas melhorias? Deixa aqui nos comentários. Mas o vídeo de hoje foi esse, obrigado a você por ter chegado até aqui. Se inscreva
no canal se ainda não é um inscrito para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!